Olá, gente de viagem, seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Talev e você está no Travel Sales Pro. Get money. I don't know what the fuck you're doing with your life, man. Get money. Get whatever you're doing. Get money. Need to be getting money. Olá, seja bem-vindo de volta. Você está no Travel Sales Pro. Esse aqui é o nosso programa de abertura. É o primeiro programa da série que vai ao ar semanalmente, todas as segundas-feiras. E qual que é a proposta do programa? Aqui é um local exclusivo, um espaço para a gente falar toda semana, durante ali 30 minutos ou uma horinha, sobre vendas. O foco é para você que é agente de viagens, é supervisor de vendas de uma agência de viagens, é gestor, diretor ou o empreendedor por trás de uma agência de viagens. Aqui é o seu espaço para a gente falar em vendas e a gente tem um foco muito claro que é a eficiência de vendas. Então a nossa missão aqui no Travel Sales Pro é te mostrar como tornar a operação comercial da sua agência de viagens mais eficiente para você atingir cada vez mais resultados. E por que nós consideramos a eficiência algo tão importante? Porque eu, particularmente, aposto tanto na eficiência como um caminho para o crescimento. O primeiro ponto é que a gente está num mercado cada vez mais desafiador, com cada vez menos recursos, menos clientes, os clientes que existem têm menos dinheiro, a gente tem cada vez mais concorrência. Então, quando o cenário está assim, quando as coisas apertam e a gente tem menos recursos para gerar resultado, isso exige necessariamente que a gente seja mais eficiente para conseguir gerar mais resultados, mesmo num cenário de menos recursos. Para você ter uma ideia, hoje, no Brasil, estima-se que nós já temos mais ou menos de 13 a 40 milhões de desempregados, ou seja, já tem um número enorme aí de potenciais turistas que poderiam estar viajando, que estão fora do mercado, que não vão mais comprar as suas viagens. Então é um cenário muito desafiador. 63% das famílias brasileiras hoje estão endividadas, ou seja, elas não têm mais acesso ao cartão de crédito, elas estão com o nome pendurado no SPC, então são pessoas que dificilmente também consumirão viagens a curto prazo. Nós temos uma inflação aí nos últimos 5 anos que ela está na casa de 6,5% ao ano, e os salários não têm acompanhado essa inflação, ou seja, o custo de vida está mais caro. Então a gente sabe que conforme sobe o custo de vida, as pessoas vão dar prioridade para o aluguel, para o mercado, para as coisas básicas, e aí a gente já tem uma outra quantidade de clientes que também não investirá a curto prazo em viagens. Para você ter ideia, num estudo, eu acho que ele chama Boletim Econômico do Turismo, que ele é feito pela FGV, ele mostrou, eu peguei esse estudo dos últimos 3 anos, cruzei alguns dados, e qual é a constatação? O faturamento, o volume de dinheiro que as pessoas investiram em viagens nos últimos 3 anos, ele já encolheu mais ou menos 30%. Ou seja, é um valor impactante para qualquer negócio, qualquer um que dependa do negócio do agenciamento de viagens, que venda viagens, está num cenário cada vez mais desafiador, e a concorrência não para de crescer. Então, nesse mesmo período, você vê o turismo digital, as OTAs e afins, que cresceram mais ou menos 70%. Ou seja, a gente tem menos clientes no mercado, clientes com menos dinheiro, mais concorrência. Então, esses clientes com menos dinheiro, eles ficam ainda mais criteriosos, é mais desafiador vender uma viagem para eles, eles têm mais opções, mais locais onde comprar essas viagens. Então, a verdade é que a gente está num cenário, sim, desafiador, um cenário que exige que a gente se profissionalize cada vez mais para continuar vendendo, manter nossas agências abertas e, sim, crescer, porque dá para crescer muito nesse mercado, sem sombra de dúvidas. E qual que é a saída, qual que é o caminho para isso? No meu ponto de vista, e eu espero que você concorde comigo, é melhorando a eficiência comercial da sua agência, ou seja, é fazer mais resultados, mesmo nesse cenário desafiador de menos recursos, né? Muitos empreendedores de uma agência de viagens, quando pensam em crescer, enxergam logo o caminho de volume. Então eu vejo que isso é um padrão no nosso mercado.
Então, quando você monta uma agência de viagens, lá no comecinho você tem os primeiros desafios, que é montar uma carteira de cliente, descobrir a melhor forma ali de vender, a forma mais inteligente, você começa a fazer negócios e sua agência se consolida no mercado, você constrói uma marca, é natural que, quando esse momento chega, os empreendedores pensam em termos de expansão. E eu vejo sempre uma visão muito alinhada para a expansão através de volume. O que significa expansão de volume? Então, é investir em propaganda. Então, as pessoas pensam logo, eu vou anunciar num jornal, na rádio, na televisão, na internet, que é muito comum hoje em dia. Eu acho que é o meio mais popular de investimentos em termos de publicidade, onde a ideia é atrair um volume cada vez maior de clientes. Outros pensam em expansão geográfica. Então, vou abrir uma segunda unidade da minha agência de viagens. Outros pensam em expandir a equipe para ter uma capacidade de atender um volume maior de clientes. Geralmente isso vem acompanhado com esse investimento em propaganda. Então, todo o foco, quando se pensa em crescimento, eu percebo que existe esse padrão onde o foco é volume, ou seja, atrair uma quantidade cada vez maior de clientes. E eu não prego contra isso, de jeito nenhum. Com certeza eu acredito que deva existir esse crescimento, sim. Exige coragem, não são todos que estão dispostos a crescer, mas quem está disposto, eu tenho certeza que crescer através do volume é uma aposta inteligente. Porém, existe um detalhe, e aí que é o buraco da questão que eu percebo, são poucos os que olham em termos de eficiência. Porque volume não é a única maneira de você expandir seus resultados, expandir sua agência de viagens. Então, o que quer dizer eficiência? Vamos lá, vou dar alguns exemplos para você. Conversão. Hoje, a cada 10 clientes novos que chegam na sua agência de viagens, quantos que vão até o final do processo de atendimento e vão realizar de fato a compra da sua viagem na sua agência? 1 cliente, 2, 3. Então, quando você começa a pensar em termos de eficiência, a ideia é o seguinte, como fazer para que esse mesmo volume de clientes, esses mesmos 10 que cheguem, como fazer com que mais deles realizem a compra no final do atendimento? Ou seja, ao invés de 3, como fazer com que 4 deles façam a compra? Como fazer com que 5 deles façam a compra? E para a gente chegar nesse resultado, é preciso pensar em termos de eficiência. Um outro exemplo de eficiência, a fidelização de clientes. A gente sabe que quando você fideliza um cliente, tem aquela carteira estável na sua agência, você está numa situação muito confortável. E em muitas agências de viagens, eu acho que a grande maioria, quem sustenta o negócio são aqueles clientes fidelizados. Então, fidelização é importante. E aí a gente pode pensar na mesma linha. A cada 10 clientes que hoje vão fazer uma compra aí na sua agência, quantos deles vão voltar para uma segunda compra daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio? 4, 5, 6? Então, quando a gente começa a pensar em termos de eficiência, as perguntas começam a ser mais ou menos nessa linha. O que eu posso fazer para melhorar a minha relação com o cliente? Para prestar um serviço superior de forma que ele fique tão satisfeito que ele vá voltar para uma segunda, para uma terceira ou por uma quarta compra. Ou seja, para que em vez de 4, 5 voltem, 6, 7 voltem. E a gente tem uma expansão de resultados que a gente conseguiu através do mesmo volume de clientes, daqueles mesmos 10 que compraram. Ou um outro ponto interessante é a indicação. Então você na sua agência aí sente isso no dia a dia. O que acontece? O canal, provavelmente o melhor canal de aquisição de novos clientes que você tem na sua agência é a indicação. Não só porque é um canal orgânico e gratuito que traz novos clientes, como na própria eficiência do dia a dia, porque a gente sabe que o cliente que vem por indicação de um amigo, de um parente, é muito mais prazeroso atender esse cliente, é muito mais fácil vender para ele do que o cliente que vem, por exemplo, pelo Facebook. Então hoje, para 10 clientes que você vendeu hoje, quantos novos clientes eles vão trazer, eles vão indicar para você? 4, 5, 6? De novo, como fazer a experiência desse cliente tão satisfatória, como me relacionar com esse cliente de uma maneira tão satisfatória,
de maneira que ele passe a me indicar 7, 8, 10 clientes. Ou seja, aumentar esse fluxo de clientes vindo por indicação. Então, a eficiência, quando a gente está falando aqui, e vai ser o tópico central do nosso programa, quando a gente fala em termos de eficiência, são as respostas para estas perguntas que a gente está procurando. Como fazer cada vez mais resultados com os mesmos recursos que a gente já tem hoje. Ou seja, com os mesmos 10 clientes que entram na porta pela primeira vez, como fazer mais resultados com essa mesma turma. Para os 10 clientes que compraram hoje, como fazer o mesmo resultado quando eles voltam para uma segunda compra com esse mesmo número de clientes. Como fazer esse mesmo número de clientes trazer mais novos clientes organicamente para a nossa agência de viagens. Então, esse vai ser o foco, o pilar que vai, o farol que vai guiar todos os temas que você vai ver aqui no Travel Sales Pro. Então, o programa vai ser muito bacana, todas as segundas-feiras, em cada segunda-feira a gente vai abordar um tópico diferente que vai ajudar você a atingir mais resultados nesses pontos, né? E um outro motivo pelo qual, e aí conectando lá no primeiro tema que eu falei, que é sobre investimento em volume versus investimento em eficiência, o bacana de você pensar em termos de eficiência, investir em eficiência e começar a gerar esses resultados na sua agência de viagens, é que ele não só gera um crescimento direto através da eficiência, como ele também vai potencializar qualquer investimento que você fizer em volume. Então, pensa, e ele é mais barato. Então, pensa o seguinte, você investe R$1.000 em propaganda, ok? Você investiu lá R$1.000 em propaganda, e isso te trouxe uma quantidade de clientes, vamos supor, 100 clientes para dentro da sua agência, e você vendeu para 10 deles, cada um deles representando R$500 de faturamento. Ou seja, no fim das contas, esses R$1.000 de propaganda te trouxeram R$5.000 de receita. Quando você, antes de investir de forma mais contundente em propaganda, investe em eficiência, o que acontece? Vamos lá. Você investe os mesmos 1.000 em propaganda, você atrai os mesmos 100 clientes, mas devido ao fato de você estar vendendo com mais eficiência, você não vai mais fazer só 10 vendas para esses 100 clientes que vieram. Você vai fazer, de repente, 20 vendas, ou seja, uma conversão de 20%. E aí você vai ter um retorno, em vez de R$5.000, de R$10.000. Ou seja, você não investiu em eficiência. Então, o que acontece? Você põe 1.000 de propaganda, nesse exemplo, voltou 5.000. Se antes da propaganda você investe em eficiência, o que acontece? Você põe 1.000 em propaganda e você dobrou seu retorno. São R$10.000 de retorno. Então, quando você pensa em termos de eficiência, você não só aumenta os seus resultados de forma direta, como você potencializa todos os investimentos em volume que você fizer depois. Seja propaganda, seja a expansão da sua equipe, porque uma equipe que vem, já está trabalhando de uma forma, quando você descobriu como trabalhar de uma forma mais eficiente, você aumenta a sua equipe, esses novos membros já vão trabalhar nesse modelo e eles vão se pagar muito mais rápido, gerar um retorno muito mais rápido. Você abriu uma nova unidade, uma nova loja da sua agência de viagens, o que acontece? Se você descobrir uma forma mais eficiente de vender viagens, ela vai atingir o ponto de equilíbrio muito mais rápido, vai gerar um retorno muito mais rápido para você e certamente vai reduzir muitos riscos dessa nova empreitada. Então, por isso que eficiência é tão importante, deve sim ser um objetivo a ser perseguido diariamente, incessantemente, a todo momento na sua agência de viagens, porque é o tipo de investimento que se paga. E o melhor, não é investimento financeiro. Vamos lá de novo, propaganda. Qual que é a dinâmica da propaganda, né? Então imagina que aqui eu tenho uma linha que representa o meu investimento em propaganda e aqui o meu resultado. Se eu quiser melhorar o resultado com a propaganda, eu preciso começar a colocar dinheiro na frente. Aí, eventualmente, quando os clientes começam a retornar devido a essa propaganda, entrar na sua agência, o seu faturamento ele cresce junto. Então, você precisa investir um dinheiro na frente e no momento em que você começa a reduzir o seu investimento em propaganda, o fluxo de novos clientes também vai ser reduzido.
Ou seja, é um investimento que exige mais recursos financeiros, que você coloca um dinheiro na frente e para você manter o motor girando, você precisa abastecer a máquina, colocar mais dinheiro ali na máquina. Quando você vai abrir uma nova unidade, é mais dinheiro ainda, porque você precisa alugar um novo ponto comercial, reformar, imobiliar, contratar a equipe, e aí no dia que você abre a sua agência, essa nova unidade pela primeira vez, você já colocou muito dinheiro na frente. E provavelmente você vai ficar ali uns bons meses no vermelho até atingir o ponto de equilíbrio. Ou seja, é um investimento pesado, que você coloca um dinheiro na frente e ele tem um retorno que vai vir ali eventualmente em algum momento, mas depois de alguns meses, ou talvez até de alguns anos. Quando você aumenta a equipe, é a mesma coisa. Você traz pessoas novas, até isso começar a fazer sentido ali no dia a dia, até eles aprenderem a forma correta de trabalhar, começarem a se pagar, isso leva um tempo. E quando você pensa em termos de aumentar a eficiência da sua agência de viagens, você não precisa colocar dinheiro na frente. Por quê? Porque a natureza desse investimento é totalmente diferente. Você não consegue aumentar a eficiência comercial da sua agência de viagens pagando, colocando dinheiro. É um investimento que ele está totalmente atrelado a um esforço interno de mudanças de comportamento da sua equipe. Ou seja, a sua equipe ela vende viagens da maneira A e ela tem um resultado A. Se você quiser que esse resultado se transforme no resultado B, isso vai exigir uma mudança de comportamento. Eles vão ter que mudar uma outra coisa, técnicas de vendas ou estratégia de vendas que eles estão acostumados a fazer. Ou seja, eles vão ter que trabalhar do jeito B para ter o resultado B. Então é um investimento que não é de dinheiro, é um investimento muito mais interno, onde você vai olhar muito mais para os processos da sua agência, para as técnicas de venda que você está utilizando, para a capacitação e treinamento da equipe. Então, é um investimento que gera um bom retorno, que se paga mais do que qualquer outro investimento, que potencializa os outros investimentos e tem um custo muito mais reduzido que as outras opções. Financeiro, porém, lembrando, ele está muito mais atrelado ao comportamento. Isso exige muito do gestor, exige muito comprometimento e, principalmente, conhecimento. Por quê? Você trabalha da maneira A e a maneira B gera mais resultado, é mais eficiente, você precisa saber o que exatamente na maneira B gera mais resultado. Então, isso é conhecimento, você precisa adquirir conhecimento. Você precisa da literatura, você precisa de ir em palestras, em eventos, assistir vídeos como esse, adquirir conhecimento para enxergar novas possibilidades de aumentar a eficiência na operação comercial da sua agência, para então você começar todo esse esforço de transformação no seu negócio, mirando um resultado aí cada vez mais alto, um volume de vendas cada vez mais elevado. Então, qual que é a pedra fundamental aí? Qual que é o pilar, a base fundadora de todo um processo que vai levar ao aumento da eficiência comercial da sua agência de viagens? É o conhecimento, é a aquisição de conhecimento. É saber quais são as estratégias disponíveis, quais são as técnicas disponíveis, quais são as melhores práticas que têm dado certo no Brasil e no mundo em termos de eficiência de vendas dentro de uma agência de viagens, para que você possa começar essa transformação. E esse é um desafio, porque eu sei como pode ser atribulada a rotina dentro de uma agência de viagens, em especial para o pessoal que está na liderança de uma agência de viagens. Então é muito difícil, é muito desafiador você conseguir dar um passo para trás, fugir um pouquinho da rotina, da loucura do dia a dia, dos problemas que se acumulam, para adquirir esse conhecimento, para você dedicar um tempo e pensar mais estrategicamente. E é por isso que a gente começou hoje o Travel Sales Pro. Esse é um espaço dedicado a trazer esse conhecimento para você, a trazer novos conteúdos para você, a te mostrar como trabalhar de forma mais inteligente, de forma mais eficiente, de forma mais estratégica, para aumentar a eficiência comercial da sua agência de viagens e gerar cada vez mais resultados. Então essa é a proposta. A ideia é a gente ter um espacinho aqui semanal, todas as segundas-feiras a gente vai se encontrar, vai ser um momento para você parar um pouquinho, tirar o pé do acelerador, até já coloca na sua agenda aí, todas as segundas-feiras, reserva aí, de 30 minutos a uma horinha,
para a gente se encontrar aqui no Travel Sales Pro, para falar de vendas, para trazer novos conteúdos, trazer para você novas perspectivas. E aí depois o resto flui naturalmente. Porque uma vez que você tem um conhecimento, que você enxerga um caminho, é irresistível. Você vai fazer de tudo para trilhar esse caminho e as coisas vão começar a mudar aí na sua agência de viagens. Então, essa é a proposta do Travel Sales Pro e eu quero fazer desse programa um programa participativo. Por quê? Toda semana eu trago um tema novo, um tema diferente. Um tema que eu acredito que é muito importante para você aumentar a eficiência comercial da sua agência de viagens. Mas eu não quero vir aqui só falar o tema que eu acho importante. Eu também quero saber o que é importante para você. Quais problemas você está enfrentando hoje, quais desafios você está enfrentando hoje, quais respostas você não tem hoje. Então esse programa ele vai ter um formato de metade do programa vai ser dedicado ao tópico do dia, o assunto que eu selecionei para trazer para você, e a outra metade vai ser dedicada à interação, onde você vai mandar dúvidas, vai mandar perguntas, vai sugerir um tema para a gente debater na segunda parte do programa. E aí, agora a gente vai para um pequeno intervalo, um intervalo rapidinho de 30 segundos. Na volta, para finalizar o programa de hoje, esse programa histórico, magnífico de abertura, o primeiro programa da série Travel Sales Pro. Na volta, eu vou trazer para você uma lista com um tópico dos temas, com os temas que já estão programados para servir de tópico para os próximos programas. Você já tem um gostinho do que esperar por aqui, né? Porque, acredite, tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo, assim, tem muita novidade. Cara, é insano. É insano. O volume de conteúdo, a quantidade, o tanto de coisa que a gente tem para falar, para trazer para vocês é insano. O difícil para fazer as pautas já do próximo ano não foi descobrir o que falar. Foi decidir o que ficar de fora, o que é prioridade, o que pode ficar para depois, porque tem muito assunto legal. E depois do intervalo agora eu vou trazer para você, eu vou dar um gostinho para você, trazer alguns tópicos e dar uma pincelada rápida neles, que a gente falará nos próximos programas. E também vou te mostrar como participar para você mandar suas dúvidas, sugestões, que já aparecerão aqui no próximo programa. Segura aí, já eu volto. E aí, agente de viagens? Vamos falar a real? Os seus clientes estão mais criteriosos, com menos dinheiro para viajar e com mais opções onde comprar as suas viagens? Eu sei como é. O resultado disso é muito atendimento feito para pouca venda fechada. É muito esforço na entrega de uma viagem perfeita para pouca fidelização. É muito investimento em propaganda e na qualidade do seu atendimento para pouco retorno. Mas as coisas não precisam ser assim. Que tal desatar esse nó e liberar todo o potencial de vendas da sua agência de viagens? A gente sabe como fazer isso e a gente quer te ajudar. O primeiro passo é termos em mãos a lista das melhores práticas comerciais desenvolvidas pela nossa consultoria. As práticas comerciais contidas na lista foram selecionadas dentre as melhores práticas de agências de viagens no Brasil e do exterior. O segundo passo é descobrir quais dessas práticas comerciais você já utiliza em sua agência de viagens e riscá-las da lista. As práticas que sobrarem são aquelas que estão faltando para a sua agência de viagens vender mais. O terceiro e último passo é arregaçar as mangas. Implementar as ações que estão faltando e inaugurar uma nova era de vendas em sua agência de viagens. Acesse juicebox.com, solicite o diagnóstico comercial gratuito da sua agência de viagens e dê o primeiro passo. A sua agência de viagens pode vender muito mais do que você imagina. Get money. I don't know what the fuck you doing with your life, man. Get money. Get whatever you're doing. Get money. Need to be getting money. É isso aí, pessoal. Estamos voltando então do intervalo
Você está no Travel Sales Pro, eu sou o Bruno Talev, e sem mais delongas, eu vou passar então para você rapidamente uma lista com alguns dos tópicos que nós vamos abordar nos próximos programas, lembrando que vai ser um programa semanal, que nós exibiremos todas as segundas-feiras. Esse vai ser o nosso espaço para a gente falar sobre vendas de viagens, aumentar a eficiência comercial da sua agência e trazer muitas novidades aí para você potencializar seus resultados. Então vamos lá, sem mais delongas, alguns dos tópicos. Então nós teremos um programa especial para falar sobre qualificação de clientes. Porque o que acontece? Geralmente, o agente de viagens, ele atende todos os clientes de uma maneira muito similar. Ele tem um atendimento muito parecido para todo e qualquer cliente. E a verdade é que cada cliente, se você conseguir identificar qual é a melhor maneira de atender cada cliente de acordo com algumas características dele, você vai conseguir ter uma taxa de conversão, de fechamento de vendas muito maior lá na frente. Então, por exemplo, o cliente que ele tem determinado nível de experiência em relação a viagens, ele demanda um atendimento diferente daquele cliente que está começando a viajar agora, ainda tem muitas dúvidas. Aquele cliente que ele já está decidido a realizar uma viagem, ele exige um atendimento diferente daquele cliente que está só sondando com algumas dúvidas. A etapa da compra na qual o cliente se encontra quando ele chega até você também vai mudar a forma como você atende o cliente, se você quiser realizar de verdade aquela venda. Então, por exemplo, se o cliente está no processo inicial do processo de compras dele, na primeira fase, que eu chamo de quando nasce o desejo, nasce o sonho, ele demanda um atendimento diferente daquele cliente que já teve o desejo despertado por uma viagem, já pesquisou em várias outras agências de viagens, já pesquisou na internet e lhe procurou já numa etapa mais avançada do processo de compras dele, que é a etapa de comparação de propostas. Então, se você souber identificar o perfil do cliente, em qual momento do processo de compras ele se encontra, você consegue fornecer para ele um atendimento muito mais assertivo, focado nas necessidades que o cliente tem nesse atendimento, vai fechar muito mais vendas. Então teremos um programa falando só sobre qualificação de clientes. Um outro tópico aqui é sobre o atendimento de vendas de forma mais geral, onde a gente vai esmiuçar todas as etapas do processo de compras do cliente e ver quais etapas do nosso processo de atendimento nós temos que estruturar para se encaixar com o processo de compras do cliente, de maneira que a gente tenha uma conversão ainda maior. Então aí entra desde o primeiro contato do cliente, desde o formato das perguntas que serão diferentes de acordo com a qualificação que eu falei anteriormente, a forma como você vai apresentar a proposta de viagem ao cliente, ela também muda. Então nós vamos esmiuçar todos esses temas, o fechamento, a forma como você pede o fechamento, guia o cliente a efetivação da compra, todas essas etapas que são importantíssimas para levar o cliente do primeiro contato até o fechamento da venda, a gente vai esmiuçar esse programa sobre atendimento de vendas. Nós falaremos também sobre follow-up de vendas, porque o que acontece? A grande maioria dos clientes, ele te procura, recebe um atendimento, sai com uma proposta em mãos, sem fazer a compra, para pensar. Ele diz, preciso falar com a minha esposa, com o meu marido, com meus pais, com meus filhos, preciso dar uma pensada, depois eu te digo se eu vou viajar ou não, quando eu vou viajar, se eu gostei da sua proposta ou não. O que acontece? Nesse momento, que o cliente pega a sua proposta e deixa a agência, ou no momento em que ele abre a sua proposta que ele recebeu por e-mail ou por WhatsApp, ele vai analisar a sua proposta e a primeira coisa que ele vai fazer imediatamente após analisar a sua proposta é comparar. Então ele vai em sites de viagens, ele vai em blogs de viagens, ele vai falar com um amigo ou um parente que já esteve naquele destino, ou ele vai falar com um amigo ou um parente que vai com ele na viagem, e tudo que ele lê nos blogs de viagem, nos sites de viagem, nas OTAs, tudo que essas pessoas... as informações que essas pessoas que ele conversou sobre a viagem trouxerem para ele, tudo isso vai transformar aquele cliente.
Então, muitas vezes, você fez uma proposta para o cliente adequada ao que ele queria no atendimento. Porém, com essas novas informações que ele teve, ele se transformou, ele não é o mesmo cliente, ele tem novas expectativas e a sua proposta, na maioria das vezes, já vai estar desconexa com esse novo cliente. Então, como garantir que isso não aconteça? Como garantir que sua proposta vai acompanhar as mudanças do cliente até o momento do fechamento da compra, para que você não perca a venda? É através do follow-up. Então, o follow-up também é importante para você não deixar a venda esfriar. Então, aquele cliente que é mais indeciso, protela a decisão até que um dia ele decide não comprar mais. O follow-up, ele cobre todas essas lacunas que existem depois que o cliente recebe a proposta, para garantir que a venda não vai esfriar, que ele não vai esquecer de você e você vai fechar aquele negócio. Teremos um programa, então, sobre follow-up de vendas. Falaremos também sobre o desenho de processos de vendas, porque qual que é um problema muito comum na grande maioria das agências de viagens? Cada agente trabalha de uma forma diferente. Não existe um atendimento coeso da agência. Quando o cliente ele entra na sua agência, se hoje ele é atendido pelo agente A e no próximo ano pelo agente B, ele vai ter uma experiência totalmente diferente nas duas situações. Não vai existir aquela unidade, aquela qualidade única de atendimento de vendas que ele vá atribuir à sua agência de viagens. Então, existe muito mais, hoje em dia, esse é um problema, isso está muito mais atribuído ao perfil profissional do indivíduo, do agente de viagem que está atendendo o cliente. Isso é ruim porque, primeiro, o cliente ele não sabe o que esperar quando ele volta para a sua agência. Então, um dia o agente deu certo de bater com o estilo do cliente, ele gostou da sua agência, no próximo ano ele pega um outro agente que ele já não gosta tanto, porque o atendimento foi totalmente diferente, ele já não vai voltar, porque ele não sabe mais o que esperar. Você não tem controle sobre os processos. Então, como que você vai deixar as suas vendas mais eficientes se você não tem um processo base para começar a trabalhar na melhora da eficiência a partir dele, né? Ou seja, se você não pode dizer, hoje eu trabalho de jeito A e a melhor forma de eu aumentar a eficiência é trabalhar de jeito B. Se você não tem um processo, você não pode dizer que você trabalha de jeito A, do jeito A, porque cada um está trabalhando de um jeito. Então você nem saberia, nem teria por onde começar, você não tem controle nenhum sobre esse aspecto mais científico mesmo das vendas, esse aspecto mais profissional das vendas. Tá uma coisa muito solta. Então como estruturar, como planejar, como construir, como implementar um processo de vendas coeso para garantir uma qualidade maior de atendimento na sua agência de viagens e possibilitar que você consiga melhorar esse processo, tornando-o mais eficiente constantemente. A gente vai ter um programa só falando sobre o desenho de processos de vendas. Teremos um programa também falando sobre o processo de relacionamento com o cliente. Hoje, de novo, a grande maioria das agências perde uma oportunidade enorme de fidelizar clientes, porque você atende o cliente, você vende para o cliente, você cuida de tudo antes do embarque, talvez você até faça uma ligação de pós-vendas quando ele volta de viagem, mas acabou esse momento, findou-se este momento do processo de compras e viagem do cliente, é muito comum você abandonar o cliente, ele não escuta mais falar de você, no máximo ele vai receber algumas promoções no e-mail e coisas do tipo ao longo do ano, nessa janela onde ele volta à rotina, e isso com certeza não colabora em nada para você fidelizar esse cliente. Então, como garantir que você mantenha uma relação tão próxima com o cliente ao longo de todo o ano, até o momento, desde que ele voltou dessa viagem que ele comprou, até o momento que ele vai comprar a segunda viagem? Como manter ele próximo da sua agência? Como manter a memória afetiva dele positiva em relação à sua agência? Como gerar valor também para ele nessa janela? Porque existem formas não só de você vender, ofertar promoções, mas de gerar valor para todos os seus clientes nessa janela. E é assim que você constrói um relacionamento que garanta que, para cada 10 clientes que vão comprar hoje, 5 ou 6 deixem de ir embora. E que você consiga fidelizar o maior número possível desses clientes. 8, 9 deles, garantir que eles voltem no próximo ano para uma próxima compra. Teremos também um programa falando sobre processos de relacionamento com o cliente. Teremos um outro programa falando, você viu que eu já falei aí em processo de vendas, processo de relacionamento,
E quando você tem uma agência já estruturada, funcionando a pleno vapor, o motor girando na eficiência máxima, tudo baseado em processos coesos, processos eficientes, você não pode descansar, porque a ideia é que a gente busque constantemente, isso é um trabalho diário, isso vai fazer parte da rotina, a melhoria desses processos. Mas como melhorar processos? Como você analisa a eficiência dos processos? Como você identifica pontos fracos? Como você identifica oportunidades dentro do processo? E como você roda testes de variáveis dentro desse processo para você garantir que eles vão gerar mais resultados? Teremos um programa falando sobre isso. Vou te ensinar o que é PDCA, SDCA. Você vai entender como melhorar diariamente os seus processos. Gestão de carteira de clientes. Isso, tá para nascer a agência de viagens que faz isso. Eu conheço uma até hoje, que eu conheci, que ela faz gestão da sua carteira de clientes. E o que é isso? É você acompanhar de forma estratégica como está se comportando a sua carteira de clientes e agir para que isso gere resultados. Por exemplo, o cliente que ele comprou com você uma vez e ele está há 24 meses sem nem pedir uma proposta nova para você. Esse é um cliente considerado dormente. O cliente está começando a escapar da sua agência de viagens. Então você precisa conhecer quem são os clientes dormentes na sua carteira e colocar em prática ações efetivas e proativas para reativar esse cara, para fazer ele, volta aqui, amigão. Vem comprar comigo de novo, vem falar comigo sobre viagem de novo. O cliente passou 36 meses, ele não deu mais notícia, esse já é um cliente inativo. Então você exige, como faz um longo período de tempo sem relação com esse cliente, ele não te procurou mais, exige uma outra postura ainda mais agressiva para trazer esse cara de volta. E aquele cliente que vem, você atendeu esse cliente, ele não comprou com você, ele não vai viajar de novo? Claro que vai. O cliente vai viajar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Não é porque ele não comprou com você naquela primeira oportunidade que você não possa vender para ele na próxima vez. Então isso é gestão de carteira. Como você pega esse prospect e você nutre esse prospect, você se relaciona com esse prospect, que ações você desenvolve junto ao prospect para que ele se transforme em um cliente ativo numa segunda oportunidade. Até porque se você fizer uma análise hoje e observar na sua agência, a cada 10 clientes que estão entrando aí pela porta, quantos vão fechar negócio? 3? Então você tem 70% das pessoas da sua carteira de clientes que você não está fazendo nada com elas. Porque é um volume muito expressivo. Não é porque ela não comprou hoje que essa pessoa não vai comprar amanhã. Então é muito importante a gente fazer essa gestão. Então teremos um programa específico sobre gestão de carteira de clientes para te trazer umas dicas aí agindo nesse sentido, né? E por aí vai. Eu poderia ficar horas aqui falando todos os tópicos. Eu trouxe alguns que estarão nas próximas semanas, que eu considero mais prioritários, que eu acho que vão ter um impacto grande no dia a dia da sua agência, para sua eficiência comercial, você atingir mais vendas. Eu espero que você tenha gostado e se interessado pelos tópicos. Se você tiver dúvidas, se você tiver sugestões de outros tópicos que a gente pode eventualmente pôr nos nossos programas, se você tiver qualquer sugestão que você acha interessante, enfim, qualquer tema que tiver na cabeça, esse é o nosso espaço para a gente falar sobre vendas de viagens. Eu quero transformar esse programa em um programa interativo. Então, lembrando, metade do programa, toda segunda-feira, dedicado ao tópico que eu vou trazer aqui, que eu vou selecionar para vocês, e a segunda metade do programa dedicada à interação, respondendo as dúvidas de vocês, falando sobre as sugestões de vocês. Então, para a gente finalizar aqui hoje, esse programa histórico, esse momento que entrará para a história do agenciamento de viagens, eu vou passar para vocês os canais de contato através do qual vocês podem mandar essas sugestões, essas dúvidas, para a gente no próximo programa já trazer aqui. Então, assim, vocês podem mandar comentários nas redes sociais, eu já vou passar aqui quais são. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para mim. Você pode gravar um vídeo curto de WhatsApp, mandar para mim também é legal. Se você quiser aparecer aqui, eu vou colocar a sua pergunta, você fazer a pergunta aqui, vou respondê-la na próxima segunda-feira. Se você quiser mandar a pergunta em formato de áudio no WhatsApp, também é muito legal. Então fique à vontade, a casa é sua, o canal de contato que você considerar melhor, você pode usar para mandar sua dúvida, sua sugestão, para aparecer aqui no próximo programa. Então vamos lá. O nosso canal do YouTube
Porque esse vídeo ele vai ao ar todas as segundas, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, vou disponibilizar ele nas duas plataformas. Então, se você quiser se inscrever nas duas, eu não sei qual delas está assistindo esse vídeo hoje. Então, se você estiver no canal de YouTube, não esquece de curtir o canal aqui embaixo, o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, no botão inscrever-se. E depois de se inscrever, clica no sininho ali para garantir o quê? Que se toda segunda-feira a gente lançar um vídeo, você vai ser notificado. Então você já vai saber que o vídeo foi lançado, vai poder vir aqui para assistir. Então o canal de YouTube é youtube.com/juicebox. Juicebox do jeito que você está lendo aqui no adesivo do meu computador. Então tá aqui, youtube.com/juicebox. Se você quiser também curtir a nossa página no Facebook, onde também vamos disponibilizar os vídeos por lá, é facebook.com/juicebox, como você está lendo aqui, incluindo um X a mais. Por quê? Porque não tinha mais essa página, não estava disponível. Alguém foi antes da gente e pegou. Então a gente teve que incluir um X a mais. Então, no Facebook é facebook.com/juicebox com 2X no final. Então, curta a nossa página lá também, onde também disponibilizaremos os vídeos. E se você quiser mandar a sua dúvida, suas perguntas pro meu WhatsApp, tá aqui, vou responder a todo mundo. O número o código de área é 43 e o número é 99602-8252. Então, 4399602-8252. É a primeira vez que eu estou fazendo esse vídeo, então não sei exatamente em que lugar da tela que isso vai aparecer, mas eu vou colocar as informações aqui para você na edição também, para você curtir a nossa página no Facebook, seguir o nosso canal do YouTube e também o número do WhatsApp para você entrar em contato com a gente. Então, se tem qualquer dúvida, aconteceu uma situação na sua agência, aí, numa situação de vendas que você não sabe como resolver, manda aí pra gente o caso, conta a história, vamos ver se eu consigo te trazer uma sugestão aqui para você desenrolar essa venda. Tem algo que tem te incomodado, que você percebe que não tá legal no seu dia a dia nas vendas? Manda para mim também sua dúvida, manda aí que eu vou estudar o caso, analisar e trazer uma resposta para te ajudar a melhorar, a ser mais eficiente nessa questão que você está com dúvida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse programa de abertura. A ideia foi realmente só trazer um resumo rápido para vocês, contando um pouquinho sobre o que esperar daqui para frente. E eu te espero na próxima segunda-feira aqui no Travel Sales Pro. Até lá! Get money! I don't know what the fuck you doing in your life, man. Get money! Whatever you're doing, get money! Need to be getting money!